Cumprimento a todos uma vez mais com a paz do Senhor. A questão de hoje é sobre dízimo, porque os irmãos da congregação cristã estão perguntando sobre o dízimo. Segundo eles, não é certo pagar o dízimo, porque o dízimo é uma questão da lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Então, segundo os nossos irmãos, os irmãos da congregação cristã no Brasil, eles acreditam que não se pode pagar o dízimo. E nós vamos responder a questão sobre os dízimos. Se é certo, se não é certo. A questão é muito simples. O dízimo não é uma questão da lei. Eu poderia ler Malaquias, capítulo 3 e verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas eles diriam, isso é lei, está na lei de Moisés, isso é Antigo Testamento. Eles poderiam argumentar. Mas eu quero dizer que o dízimo não é lei, não é somente lei, está somente na lei de Moisés, não. O dízimo não está somente na lei de Moisés. Por exemplo, o dízimo, ele é antes da lei de Moisés, durante e hoje. Na época da graça, também o dízimo também perdura. O dízimo está antes da lei de Moisés. A Bíblia nos diz em Gênesis 14 que Abraão pagou o dízimo. E Abraão viveu antes da lei, antes de Deus passar a lei a Moisés no Monte Sinai. Então o dízimo é antes da lei. O dízimo não é lei de Moisés. O dízimo estava antes da lei, durante a lei. Está no livro de Levítico, capítulo 27, do versículo 30 ao 34. O dízimo também está durante a lei de Moisés, instituído para o povo dizimar, entregar a 10ª parte, e seria consagrado ao Senhor. Então, o dízimo, ele está antes da lei, está durante a lei e está depois da lei, como a Bíblia nos fala no livro de Hebreus, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo de número 9, a Bíblia nos fala sobre o dízimo. Então, o dízimo não é lei de Moisés, como os irmãos, nossos irmãos da congregação cristã, pensam que o dízimo está somente na lei, não está no Novo Testamento, que o dízimo não é para o cristianismo, é somente para a lei. Não, o dízimo não é somente para a lei, porque o dízimo estava antes da lei, durante e depois. O próprio Jesus, ele fala sobre o dízimo no livro de Mateus, capítulo 23 e verso 23. Uma vez estava conversando com um ancião da igreja Congregação Cristã, e ele disse que não se deveria pagar o dízimo, porque o dízimo é somente no Antigo Testamento. E que ninguém provaria que o dízimo está no Novo Testamento. Eu disse para ele que eu provaria. Eu provo a você que o dízimo está no Novo Testamento, que o próprio Jesus manda dar o dízimo. E o ancião disse assim, se você provar, a partir de hoje eu também vou pagar o dízimo. Eu disse, Mateus capítulo 23 e versículo de número 23, o dízimo está no Novo Testamento e o próprio Jesus está mandando dar o dízimo. Mateus 23, 23 nos diz assim, ai de vós, escribas, isso é Jesus falando, e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então Jesus está dizendo que os fariseus e os escribas eram hipócritas, porque eles dizimavam o endro, a hortelã e o cominho, mas eles negligenciavam o mais importante da lei, justiça, misericórdia e fé. Mas Jesus, ele disse, vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, vocês devem dar o dízimo do endro, hortelã, cominho, devem dar o dízimo de tudo, mas não negligenciar as coisas mais importantes, que é justiça, misericórdia e fé. Então vocês, porém, devem fazer essas coisas sem omitir as outras, sem omitir aquelas. É fazer os dois. É exercer justiça, misericórdia e fé, e ainda assim entregar o dízimo, porque o dízimo é para o Senhor, para a manutenção da obra de Deus, e hoje na graça, para a manutenção do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para a propagação do Evangelho. Eu sou de acordo com o dízimo,
porque a Bíblia fala sobre o dízimo. Eu acredito nas Escrituras Sagradas. O dízimo é prova de fé. Nós simplesmente devolvemos a Deus, porque acreditamos em Deus e devolvemos a Ele nossa 10ª parte em gratidão por todas as coisas que Deus nos dá. Somos mordomos de tudo. Tudo que Deus nos dá é dele. E nós devolvemos a Ele a nossa 10ª parte para a manutenção do reino de Deus nessa terra. Quando eu mostrei esse versículo, o ancião da congregação cristã, ele me falou uma frase muito interessante. Ele ficou admirado e disse que nunca tinha prestado atenção antes nesse versículo, que não conhecia esse versículo porque nunca tinha prestado atenção. Eu disse, muito bem, então o senhor a partir de hoje vai ter que dizimar agora, porque Jesus mandou entregar o dízimo e não negligenciar as coisas mais importantes, justiça, misericórdia e fé. Deve fazer as duas coisas. Então eu estive explicando isso e foi uma conversa muito interessante que nós tivemos, muito produtiva, graças a Deus. E eu quero deixar as minhas respostas para os irmãos da congregação cristã que acredita que o dízimo é apenas para a lei. Não é para a lei, está antes da lei, durante e está na época da graça também. O próprio Jesus manda dar o dízimo, está no Novo Testamento. Que Deus abençoe, espero ter podido responder essa questão para vocês de uma maneira que vocês possam entender e aceitar. E que a bênção de Deus e a paz de Deus esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus.